Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a lei dos senos. Ainda se tratando de triângulos, vamos só retomar tudo que a gente já passou. Então, o primeiro assunto foi semelhança de triângulos. Depois, a gente estudou as relações métricas no triângulo retângulo e depois as trigonométricas. Agora, nós vamos de lei dos senos. Como é que eu sei que eu vou utilizar a lei dos senos? Para que serve essa lei dos senos? Toda vez que a gente fala de um triângulo que não é retângulo, a gente pode trabalhar com essa lei dos senos. E para o triângulo retângulo? Ela também vale. Como que eu sei no enunciado que eu vou usar a lei dos senos e não outra forma de resolver? Sempre que eu estou procurando um lado deles e eu tenho dois ângulos e mais uma medida. Então, neste caso, eu utilizo a lei dos senos. Como exemplo, a apostila trouxe aí uma sugestão do exercício que encontra-se na página 27 e depois tem um espaço para responder na página 28. Acompanhem comigo. Diz o seguinte: para calcular a distância de um ponto situado em uma praia até um farol em uma ilha, uma pessoa utilizou o procedimento descrito a seguir. A ilha aí é esse borrãozinho na cor marrom e tem um Fzinho de farol. Ele fala assim, ó: a partir de um ponto P, onde a pessoa estava inicialmente, ela caminhou até o ponto Q. Então, olha só, a pessoa caminhou aqui, ó, desse ponto P até o ponto Q. Essa distância aqui, ó, ela foi de 1 quilômetro, caminhou até o Q? Distante 1 quilômetro, onde também pôde-se ver a ilha. Então, daqui ela conseguia ver a ilha e daqui ela conseguia ver a ilha. Ela mediu os ângulos, obtendo, respectivamente, 110 graus e 50 graus. Qual é a distância aproximada entre o ponto P e o farol? Então, ele quer essa distância aqui, ó, que eu estou destacando na cor vermelha, tá? Então, é a distância aqui do ponto P até o farol, que está representado pela letrinha F. A ilha é esse contorno marrom aqui, tá? Uma maneira de resolver esse problema é dividir o triângulo PQF em dois triângulos retângulos e utilizar as razões trigonométricas que estudamos anteriormente. Entretanto, existe uma relação conhecida como lei dos senos ou teorema dos senos que permite resolver o problema mais facilmente. Em um triângulo ABC qualquer, olha só que interessante, qualquer, não precisa ser retângulo, tá? Os lados são proporcionais aos senos dos seus respectivos ângulos opostos. Então, o A minúsculo é proporcional ao seno do ângulo A, o B minúsculo é proporcional ao seno do ângulo B e o C minúsculo é proporcional ao seno do ângulo C, ok? Bem, vamos lá. Determine a distância aproximada entre o ponto P e o farol F, utilizando, olha só, ele deu a aproximação do seno de 20 e ele deu a aproximação do seno de 70, tá? Então, ele deu o de 20 e ele deu o de 70, ok? Uma coisa importante, galera, tem espaço para responder esse exercício na página 28, tá? Na página 28. Vamos lá. Então, primeiro passo aqui, ó, aqui embaixo é 110, aqui é 50 e aqui eu não tenho essa medida, tá? Eu fiz um exercício falando justamente que quando eu somo os ângulos dentro de qualquer triângulo, sempre dá o total de 180. Assim, se eu somar os 110 com os 50, eu tenho um total de 160. Porém, no total eu tenho que ter 180. Então, 180 menos os 160 que eu já tenho, eu sei que aquele ângulo do farol aqui, ó, é 20, tá? A minha já estava escrita porque é a minha resposta da apostila do professor. Então, já tem essa resposta aí que é 20. Então, eu tô tendo essa medida aqui do ângulo que eu tô destacando na cor preta. O que eu quero calcular? Eu quero calcular essa distância aqui, tá? Uma coisa importante, gente. Aqui tá a letra A, B, C. E aqui tá
Q, P e F, né? Aí, para complicar a cabeça, o que a gente pode fazer? Vamos transformar. Vamos chamar o F de A, vamos chamar o Q de B e vamos... Nossa, meu B ficou horrível. Deixa eu arrumar. Aqui, ó, um B. E aqui eu vou transformar para C, ok? Uma coisa importante aqui, ó, eu tenho o ângulo de 70 e tenho 20. No triângulo eu tenho 20, 110 e 50. Então, a gente ainda não aprendeu esse conteúdo ainda, tá? Mas o seno de 70, ele é igual ao seno de 110. Isso daqui é matéria do segundo ano médio, tá? Nós não vimos isso ainda. Então, o seno de 70 é igual ao seno de 110, tá? Então, eu tenho o seno de 20 e tenho, na verdade, o seno de 110. Então, vou ter que trabalhar com essas medidas. O de 20 é o A. E o de 70, que na verdade é o mesmo que 110, é o B. Então, eu vou trabalhar com a parte da fórmula só dos ângulos que eu tenho. Então, A minúsculo dividido por seno do ângulo A é igual ao B minúsculo dividido pelo seno do ângulo B minúsculo, tá? Por que a senhora está trabalhando só com o A e o B? Porque ele deu o seno de 20 e o A vale 20. E ele deu de 70, que é a mesma coisa que 110, e o B vale 110. Do C eu não tenho informação, ele não falou nada de seno de 50, então não tenho como trabalhar com ele, tá? Quem é o A minúsculo? A gente já vem falando isso há algum tempo. É sempre a medida que está na frente do ângulo A. Então, o A minúsculo aqui é 1 quilômetro, que é essa medida que está na frente do ângulo A. Quem é o B minúsculo? É justamente o valor que eu estou procurando, que é esse Dzinho aqui. Então, vamos substituir o que eu tenho. No lugar do A minúsculo, eu substituo por 1. O seno do ângulo A. O ângulo A mede 20 graus. Isso é igual ao B, seno do ângulo B. Então, seno do ângulo B. O ângulo B vale 110. 1 sobre... Ele deu o seno de 20. O seno de 20 é 0,34. O B eu não tenho. E o seno de 110 é a mesma coisa que o seno de 170, que é 94. Cheguei nesse ponto, é só aplicar a regrinha aqui, ó, tá? Proporcionalidade. 0,34 vezes B é 0,34 vezes B. 1 vezes 94 é 94. O 0,34 está multiplicando, passa dividindo. Não tem problema, tá? Podem utilizar aí uma calculadora para chegar à resposta dessa conta. Então, vou pegar aqui a minha calculadora, 0,94 e dividido por 0,34. Dá 2,76. Então, aproximadamente 2,76 quilômetros. Ok? Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera!